Louvado seja Deus. Nesta oportunidade eu vos saúdo todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos bastante alegres nesse momento. Louvado seja Deus, a qual temos aqui o propósito, o compromisso com a palavra de Deus. E nesse momento vamos dar início a mais uma escola dominical, onde eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Louvado seja Deus. Sabemos que a importância é muito grande quando nós nos proponhamos a falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E temos aqui o compromisso, estamos aqui incumbidos com essa missão, incumbido com a missão de levar até você, até a tua casa, até a tua vida, a palavra de Deus através do ensinamento. E estamos aqui com a nossa revista da Escola Dominical, onde estamos tratando aqui do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição desta manhã, a qual iremos estudar, louvado seja Deus, uma lição bastante importante, a qual fala aqui, compromissados com o evangelismo, a lição de número 11. Mas antes de ensinar esse estudo, eu quero te convidar você agora, que está nos ouvindo, está ao alcance da nossa voz, você possa fazer juntamente comigo uma oração, para um minutinho que está fazendo. Louvado seja Deus. Vamos dirigir a Deus uma oração nesse momento. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, Pai de toda bondade, Pai de toda misericórdia, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade que você nos concede. Estamos aqui, ó Pai, falando do teu grande amor, da tua palavra, onde eu creio, ó Pai, que através, ó Pai, da transmissão, ó Papai, desta palavra, Senhor, que está entrando agora nos lares, nas casas, vidas serão alcançadas, Senhor. E eu creio, ó Pai, que esses minutos que passaremos aqui, ó Pai, o Senhor pode, através do teu Espírito Santo, falar conosco de uma forma poderosa. O Senhor pode curar, libertar, salvar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco, meu Pai. Estende agora tuas mãos santas e poderosas, meu Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ó Pai. Nos faça lembrar, ó Pai, daquilo que estudamos, ó Pai. E que neste momento, teus filhos, ó Pai, que estão participando desse estudo da tua palavra, da escola dominical, ó Pai, possa ser abençoado e agraciado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Lição de hoje, lição número 11, diz assim: compromissados com a evangelização. Lição muito importante para os dias a quais estamos vivendo. Sabendo que verdadeiramente os dias são maus, estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, e eu acho que é uma lição muito propícia, louvado seja Deus, para falarmos do grande amor de Deus, para expressarmos aqui algo que a palavra de Deus nos ensina. E o texto áureo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo número 1 e o versículo número 16. A nossa verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Louvado seja Deus. O texto áureo, sabemos que é onde vai partir toda a lição. É um texto a qual o escritor, ele embasa todo o ensinamento, para principiar todo o ensinamento dessa lição, através do texto áureo. E o texto áureo aqui, já está dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós sabemos que o evangelho de Cristo, ele é poderoso para transformar a vida do homem, para transformar a vida da mulher, fazendo que esse homem, essa mulher se torne uma nova criatura. É por isso que nós, como crente, não podemos nos envergonhar de pregar esse evangelho, louvado seja Deus, de anunciar esse evangelho, esta palavra,
porque uma vez que pregamos esse evangelho, anunciamos esse evangelho, as vidas são transformadas. Nós vamos aprender aqui mais na frente dessa lição, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É por isso que todo crente, ele está incumbido. Uma vez que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós já estamos incumbidos de levar esse evangelho, de pregar esta palavra que é tão poderosa. Então o texto áureo é de onde parte todo o ensinamento da lição. E a verdade prática é uma verdade que deve ser colocada em prática, deve ser praticada. Diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, torna-nos servo de todos. Louvado seja Deus. Então, já temos aqui o escritor já está dizendo que nós temos uma responsabilidade, um compromisso, louvado seja Deus, de transmitir esse evangelho, e levar esse evangelho para que ele possa alcançar as vidas, e assim vidas possam estar sendo transformadas. Nós sabemos que os dias são maus, e a cada momento que se aproxima, Jesus está voltando para buscar a tua igreja, muito em breve. Louvado seja Deus, Jesus vai voltar, e essa igreja, ela vai ser retirada dessa terra. Essa é a nossa esperança. Mas, louvado seja Deus, nós temos a incumbência, estamos incumbidos de também alcançar a vida, continuar pregando o evangelho. Louvado seja Deus para o crescimento do reino dos céus. Vamos adiantar aqui a lição. Já na introdução diz assim: eu quero te convidar, você que está na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, no teu serviço, a parar um momento, alguns minutos, e participar conosco do estudo da palavra de Deus, dessa lição, que é muito importante. E eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa, através da tua palavra. A introdução da lição diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Louvado seja Deus. Então, já na introdução, já podemos aprender, começar entendendo alguma coisa, louvado seja Deus, acerca da lição de hoje, a qual estudaremos aqui, dizendo que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Mas para que isso possa acontecer, para que isso venha acontecer, para que o reino de Deus venha crescer, é necessário que eu e você, é necessário que a igreja, ela se empenha, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, dando um bom testemunho, louvado seja Deus, e aceitando o desafio a qual o Senhor nos imputou. Está dizendo aqui, com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Sabemos que o ministério de Jesus ele operou muitos milagres quando ele esteve aqui na terra, curou enfermos, transformou a água em vinho, fez muitos sinais, prodígio, maravilha, mas todavia, o propósito de Jesus maior é de alcançar as almas. E quando nós vamos observar aqui nessa lição, que quando Jesus estava chegando no momento dele subir aos céus, chegando no momento da sua ascensão, Jesus prepara ali os discípulos. Quando ele estava com Jesus, estava aprendendo, era um discípulo. Discípulo é aquele que vem, aquele que é chamado. Mas agora já não serão mais discípulos, sim apóstolos. Apóstolos é aquele que são enviados. Então Jesus vai preparar agora aqueles discípulos, e mais para frente, eles agora já estão incumbidos de fazer essa missão, esta grande obra. Louvado seja Deus. E agora eles são chamados apóstolos, que são enviados para dar continuidade. E assim a obra de Deus não para. E hoje, nós como igreja,
também estamos incumbidos desta missão. Louvado seja Deus. Nosso primeiro ponto da lição nos diz assim, primeiro ponto, a evangelização como prioridade. Essa lição ela é dividida em 3 pontos, a qual tem os seus subtópicos, 3 tópicos, e tem os seus subtópicos para poder discutirmos aqui nesta manhã. Está dizendo aqui a evangelização como prioridade, primeiro tópico. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Terceiro tópico, a evangelização local e transcultural. Mas nosso primeiro tópico está dizendo aqui, ó, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então está dizendo aqui, esse pré-ponto aqui, o evangelho não é uma mensagem alternativa. Louvado seja Deus. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Ou seja, nós vamos observar aqui que Jesus mandou, nos deu uma ordem, dizendo, ide. Isso não é, louvado seja Deus, isso não é aleatório. Não é nós que escolhemos, mas nós estamos incumbidos. Temos sim uma ordenança, a qual foi deixada pelo nosso Mestre Jesus. Ide por todo o mundo. E o primeiro subtópico diz assim, o Evangelho. Essa palavra vem de 2 palavras gregas. Eu, advérbio, bem. E angélica, que significa mensagem, notícia, novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, ou seja, felizes. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui eu já quero chamar a sua atenção aqui. Aqui eu já quero juntamente com você, que está nos ouvindo, que está agora ao alcance de nossa voz, que está participando desse estudo, para que possamos juntos entender. Quando Jesus fala aqui do Evangelho, o escritor está dizendo aqui que o Evangelho é anunciar as boas novas, é levar a mensagem, é entregar uma notícia, é noticiar. Por isso que nós observamos que lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3:16, a Bíblia nos fala que o Evangelho pregado nos diz que Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, na verdade, fala de um sistema corrompido. Fala de um sistema qual o homem, muitas das vezes, ele é incumbido no sistema maligno, que faz com que o homem, ele se afaste do seu Criador. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus amou, louvado seja Deus, quando fala aqui, fala do ser humano, que uma vez caído pelo pecado, mas Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, Ele vai alcançar agora a vida deste homem, a vida desta mulher, deste jovem, desta criança. Mas como que Deus vai alcançar esta vida? Louvado seja Deus, através do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, através das boas novas que eu e você estamos incumbidos, estamos designados a fazer. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. No livro de Romanos, nós observamos aqui, já no nosso texto áureo, qual o escritor aos Romanos diz que eu não me envergonho do Evangelho,
Por que não devemos desviar do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para fazer com que aquele homem, aquela mulher, que vive uma vida promíscua, que vive uma vida de pecado, afastado de Deus, ele possa desfrutar, louvado seja Deus, de uma salvação. Salvação essa que veio através de Jesus Cristo, nosso eterno Redentor. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. A passagem no livro de Mateus, bastante conhecida, Mateus 6,33, nós observamos ali que, através do ensinamento de Jesus, que havia uma preocupação. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não andeis ansiosos, porque muitas das vezes essa ansiedade tem levado muitos a entrar em desespero, até mesmo tirar a tua própria vida. Mas Jesus está dizendo, não andeis ansiosos. Aí Jesus vai começar a dizer, olhai para os lírios do campo, para as flores, olhai para os pássaros. E Jesus vai dizer que vós valeis muito mais do que eles. Aí quando chega no versículo 33, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aquilo que para nós parece ser muito importante, está dizendo aqui que é coisas para Deus. Porque o importante é alcançarmos a salvação, é buscarmos o reino dos céus. Louvado seja Deus. Então, o Evangelho é isso, é anunciar as boas novas, é fazer com que esse homem, essa mulher, que está afundado no pecado, ele possa largar a prática pecaminosa, e um dia reconhecer Jesus como teu Salvador, e ter direito a desfrutar de uma vida eterna. Mais um pouquinho à frente aqui. O único Salvador do mundo, segundo o subtópico. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também afirmou, o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Louvado seja Deus. Segundo o subtópico, está dizendo aqui, o único Salvador do mundo. Romanos 3:23 está dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Outra tradução diz, todos pecaram e carentes são da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os homens estão na condição de pecador. Romanos 5:12 diz assim como por o homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Quando Adão peca, lá no jardim, louvado seja Deus, nos diz a Bíblia que agora o pecado, as consequências do pecado, a morte, ela passou, a morte é a consequência do pecado do homem, ela agora passou a todos os homens. Mas quando Jesus veio, morreu naquela cruz, se entregou por nós, agora a salvação também está propício a todos os homens. Louvado seja Deus. Então, somente através de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém. Quando fala ninguém, é ninguém. Ninguém, não adianta, muitas vezes, quem sabe você pode estar pensando, louvado seja Deus, eu tenho uma vida abastada. Eu sou uma pessoa bem-sucedida na sociedade.
eu possuo muitos bens, eu sou uma pessoa justa, louvado seja Deus. Mas ser justo, eu pago minhas contas certinha, eu ando certinho com os meus negócios, eu sou muito honesto, louvado seja Deus por isso. Mas isso é dever de todo homem. Agora, quando falamos de salvação, sabemos que somente através de Jesus vamos poder alcançar a salvação. E quem disse essas palavras não sou eu que está dizendo aqui, é Jesus que está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está dizendo aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, outrora, estávamos nessa condição de pecador. Éramos por natureza filhos da ira, mas Jesus veio com esse propósito de nos alcançar. Louvado seja Deus. Jesus veio e no seu devido tempo, Jesus mesmo falou, ninguém tira a minha vida eu dou. Louvado seja Deus. Jesus estava ali entregando a tua própria vida para nos reconciliar com o Pai, nos dar o direito de desfrutar de uma vida eterna. É isso? Não existe um meio de salvação sem Jesus. No livro de Atos, vemos ali a passagem quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Nos diz a Bíblia que naquele momento eles depararam com um coxo de nascença, que era colocado na porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Era costumeiro isso acontecer. Mas quando eles chegaram, aquele coxo pediu para eles uma esmola. E Pedro, cheio de autoridade, disse, olha para nós, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo levantou e entrou no templo. Hora que ele outrora não podia fazer, porque era aleijado, era proibido entrar no templo. Ele entra agora glorificando a Deus. E muitos estavam atônitos, dizendo, e agora? Louvado seja Deus. E agora? O que faremos? E nisso, irmãos, foi divulgado, o nome de Jesus foi divulgado. E muitos ali, a fé de muitos aumentou. Aquele coxo que outrora era aleijado, ele agora anda. E ali houve uma reunião. E eles disseram, o que faremos a estes homens? São homens iletrados, não têm estudo. Esses homens tiveram com Jesus. Pegaram-se Pedro e João. E disseram, vamos propor para ele, que não anuncia mais, que não faz esse milagre em nome de Jesus. Mas Pedro, cheio de autoridade, vai dizer, não há outro nome dado aos homens em cima da terra, a qual hipótese sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É por isso que o crente não pode aceitar. É por isso que eu e você não podemos aceitar as propostas do mundo, um sistema corrompido pelo maligno, que quer tentar nos calar. Nós temos que ter autoridade para continuar pregando esse evangelho, dizer somente Jesus pode libertar, salvar, curar e levar para o céu. Adiantando um pouco aqui, terceiro subtópico, uma agência legítima. Terceiro subtópico da nossa lição, ainda no primeiro tópico. Terceiro subtópico diz assim, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de denunciar as boas novas da salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Então, aqui no terceiro tópico, subtópico, dizendo uma agência legítima. A igreja, o crente, que outrora aceitou Jesus, foi evangelizado, foi discipulado, desceu as águas, teve teu nome escrito no céu, e agora escrito no rol de membro, faz parte da igreja, faz parte do corpo. Nós já estamos incumbidos de ganhar almas, já estamos incumbidos de anunciar esse evangelho. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está escrito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Quantos hoje se encontram nessa posição de cansados, oprimidos, sobrecarregados? Só que eles só vão até Jesus no dia que eu e você nos propusemos, o dia que eu e você, louvado seja Deus, nos empenhamos de anunciar esse evangelho, de levar essa mensagem, de dizer que Jesus tem vida eterna. Isso vai acontecer. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo aqui, Jesus faz um convite, vinde a mim. E a igreja é a agência credenciada por Deus. Deus conta conosco para essa missão de ganharmos almas, pregarmos ao ar livre, na escola, no trabalho, na vizinhança, na rua, através do folheto, através da intercessão, através de uma visita. Estamos compromissados, estamos incumbidos. Nós, como igreja, estamos credenciados a pregar esse evangelho, a anunciar esta palavra. Adiantando mais um pouco, segundo subtópico da nossa lição. Segundo subtópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui finalizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Primeiro subtópico do segundo tópico, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente da Escritura Sagrada, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. É isso? A nossa teologia, nosso ensinamento. Me recordo quando o apóstolo Paulo, ensinando para Timóteo, ele disse: meu filho, observa bem a sagrada letra da Escritura, e sabendo quem te ensinou, observa bem, porque essas letras, essa Escritura que você aprendeu, vai te fazer útil para a vida, e sabendo de quem aprendeste. Então nós sabemos aqui que o escritor nos colocou aqui, que os reformadores teve sim a sua importância, eles tiveram sim a sua participação, muito importante. Mas quando falamos aqui, irmão, nosso ensinamento, nossos primeiros pais, nossos pioneiros na fé, foram pessoas que, através do Espírito Santo, louvado seja Deus, fundamentaram a mensagem da salvação. Não é isso? Então, esse é o ensinamento do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele pudesse saber que ele não tinha aprendido qualquer coisa, e que também não foi qualquer pessoa que ensinou ele. Ele diz: preserve aquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Mais um pouquinho à frente, segundo subtópico, por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema,
Mas nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações da Escritura: expiação limitada e expiação ilimitada. Letra A, expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitemos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretaram de modo a ajustarem a sua teologia. Louvado seja Deus. Então, essa aqui é uma interpretação de forma limitada. Sabe, que segundo o escritor, alguns ensinam que alguns teólogos, até mesmo estudiosos da palavra de Deus, procurando uma base ali, diz que Jesus veio só para os crentes, para certos grupos determinados. Mas vamos observar aqui que na expiação ilimitada, aqui já muda. Já está dizendo que significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelo nosso pecado, mas também pelo pecado do mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. E é erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16. Jesus morreu por todos os pecadores. Louvado seja Deus. Então, aqui no segundo subtópico, do segundo tópico, está dizendo aqui acerca da... Está fazendo uma pergunta: por quem Jesus morreu? O escritor nos traz aqui a expiação ilimitada, que alguns teólogos ensinam assim e acreditam, e a expiação limitada. Não é isso? Louvado seja Deus. Limitada e ilimitada. Limitada é aquilo que tem limite, restrito só a alguns grupos. Ilimitado é aquele que alcança a todos. Então, no livro de Tito, está escrito ali que 2,11, a partir do versículo 8, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós observamos que está escrito ali que a salvação, na verdade, ela vem através da fé. Não é isso? Que a salvação vem através da fé, vem através da graça, mediante a fé. Porque a salvação, ela vem através da graça, mediante a fé. Uma vez que ouvimos a pregação do Evangelho, uma vez que alguém nos anuncia o Evangelho, nós abrimos o coração, e essa fé que há em nós, ela vai nos fazer acreditar que somos pecadores, somos pobres, miseráveis pecadores, que também carecemos de um perdão, carecemos da glória de Deus. Aí vai se cumprir que a salvação é pela graça, mediante a fé, não como muitos ensinam, que a salvação tem que pagar um preço pela salvação, tem que comprar a salvação, mas está dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé. Louvado seja Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então foi para isso que Jesus morreu. Então está dizendo aqui,
Por que Jesus morreu? Por todos os pecadores. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, Deus falou para o homem que não deveria comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. O homem come. Quando ele come, abre os seus olhos. E agora ele passa a entender o certo e o errado, o bem e o mal. E nós observamos que as consequências vêm surgindo. Consequências terríveis. Mas Jesus veio, irmão. Sabe que Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E esse perdido, outrora, era eu e era você. Então está dizendo aqui que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Lá no livro de Lucas está escrito que quando Jesus estava para nascer, os pastores estavam ali pastando, e o anjo apareceu entre eles e disse: eis que eu vos trago boas novas, que será toda alegria, que será para todos, é que hoje nasceu o Salvador, e essas boas novas é para todos, é para que todos tenham oportunidade. Louvado seja Deus. Ainda que todos não querem aceitar Jesus, ainda que muitos não querem dar crédito ao Evangelho, mas nós precisamos de, como crente, como igreja, pregar. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, insta, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Instar quer dizer insistir, persistir, continuar insistindo. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Louvado seja Deus. Adiantando mais um pouco, já no nosso terceiro tópico da nossa lição, nosso terceiro tópico, está dizendo aqui, nosso terceiro tópico da nossa lição. Estamos estudando aqui esta manhã o compromisso com a evangelização, ou seja, compromissados de pregar, divulgar, de levar a mensagem de Deus. A evangelização local e transcultural, nosso terceiro tópico aqui. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Então está dizendo aqui, no livro de Atos, é um livro que fala bastante de Atos dos Apóstolos, né? Eles, quando estavam ali principiando ali, quando eles foram enviados por Jesus, que Jesus enviou eles, soprou sobre eles o Espírito, e agora vocês vão pregar o Evangelho. Jesus subiu para o céu e incumbiu eles dessa missão, assim como também incumbiu a igreja. Nós estamos incumbidos de pregar essa missão, de pregar esse Evangelho. Nós estamos incumbidos de cumprir com essa missão. Missão essa de anunciar a palavra de Deus. Primeiro subtópico diz assim, evangelização. Depois vai dizer aqui missões. E depois vai dizer aqui o desafio de hoje. Primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas por meio da palavra e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características autênticas da igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo.
xenolalia, isto é, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu, mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolária, missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Louvado seja Deus. Nós observamos aqui, irmãos, está dizendo que a evangelização, o ato de evangelizar, alcançar as vidas, tem que ser por meio de palavras e ações. Jesus de Mateus está dizendo que Jesus ele passava por todas as aldeias, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pregando ali, irmãos, curando, fazendo a obra e anunciando o reino dos céus. Porque nós sabemos que as ações também fazem parte do evangelismo. Ações social, oração, ajudando as pessoas necessitadas, também fazem parte. Porque no livro de Atos está dizendo, que os apóstolos, eles, quando estavam pregando, as almas iam aceitando Jesus, se convertendo, e diz ali que eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham as suas propriedades, eles pensavam, eu aceitei Jesus, sou crente, vou ir para o céu. Para que eu vou querer tanto recurso? Vou estar numa vida abastada de tanta bonança e meu irmão padecendo necessidade. Diz a Bíblia que eles vendiam as suas propriedades, as suas herdades. E uma vez que eles vendiam, levavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, eles repartiam à medida que cada um tinha a sua necessidade. E assim diz a Bíblia que quem muito tinha não lhe sobrava, e quem pouco tinha não lhe faltava. Isso é ação social. Isso faz parte do evangelismo. E diz a Bíblia que em cada alma havia temor. E cada alma havia temor. E ninguém considerava exclusivamente aquilo que era seu. Ninguém de forma exclusiva falava, isso é meu. Não, porque eles tinham amor no coração. Tinha muito amor. E a Bíblia fala que a obra de Deus crescia. E Deus ia acrescentando aos que iam sendo salvos. Que maravilha, irmãos. Isso é uma bênção. Quando nós colocamos nosso coração na obra, quando nós nos disponhamos a ajudar também ao necessitado. Pregamos sim a palavra, pregamos sim o reino dos céus, oramos para as pessoas serem curadas, mas também ajudamos ali aos necessitados. Isso é importante, isso faz parte também da obra missionária, isso faz parte da evangelização. Louvado seja Deus. E assim, eles davam testemunho da grandeza de Deus. E Jesus fez o mesmo. Jesus também curava as pessoas. Jesus conversava com os pecadores. Jesus entrava nas aldeias, nos lugares, pregando o evangelho, curando a enfermidade, libertando os oprimidos, anunciando o reino dos céus. Jesus fazia a obra missionária e Jesus também nos incumbiu e nos deixou esse legado para mim e para você. Louvado seja Deus. As missões. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, na Pisídia, para se anunciar Jesus. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. O judeu para os com judeus sem lei, para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Louvado seja Deus. Está dizendo que quando Paulo chegou aqui na Antioquia, ele vai pregar o evangelho, mas não conhecendo a linguagem local, ele vai fazer um gesto com a mão
para que eles fizessem silêncio. Isso é sabedoria. Paulo foi um grande missionário, grande pregador do Evangelho. Esse mesmo que disse não se envergonhar do Evangelho, vai entrar na sinagoga para pregar. E ele, não entendendo a cultura, a linguagem local, ele vai fazer um sinal com a mão, sinalizando para que eles pudessem fazer silêncio. Uma vez fazendo silêncio, eles pregavam, ele pregou o Evangelho. Mas já em Atenas foi diferente. O discurso agora, louvado seja Deus, já é para que todos pudessem entender. Ele vai falar na língua ali das pessoas. Então isso é muito importante. Está falando aqui as missões, ou seja, o missionário, quando é enviado, precisa sim de preparar, precisa de entender. E nós, irmãos, precisamos também de orar pelos nossos missionários. Porque muitos missionários têm enfrentado muita dificuldade. Uma vez que talvez nós não temos esse chamado, ou às vezes não temos essa disponibilidade de ir, mas podemos ajudar através da oferta, através da oração, através da contribuição, através da intercessão, para que esses que vão, eles possam lá ter condições de pregar essa palavra, de anunciar esse Evangelho. Isto é fazer missão. Então está dizendo aqui que essa missão também é transcultural, mas vai chegar um dia, a qual está escrito no livro de Apocalipse, todas as tribos, nações e línguas vão confessar Jesus, vai dar glórias a Deus. Esse dia está chegando, louvado seja Deus, que possamos estar todos os dias preparados para naquele grande dia, possamos junto com a igreja, junto com os salvos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, possamos também, louvado seja Deus, estar glorificando ao nosso Deus, exaltando ao nosso Jesus, louvado seja Deus. Vai estar ali todas as tribos, línguas, nações, reunidas para a glória do nosso Deus. Terceiro subtópico, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o Evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Por isso Jesus me disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Louvado seja Deus. O desafio hoje é pregar na minha casa, no meu lar, para os meus vizinhos, na minha escola, no meu trabalho, aonde eu for, quer seja em outro país, louvado seja Deus, quer seja na fronteira. O Evangelho não está restrito somente dentro da igreja, esse Evangelho não está restrito somente local, não. Temos um grande desafio de levar essa mensagem, de sermos verdadeiro mensageiro, louvado seja Deus. A conclusão da lição diz assim, a Bíblia afirma, a conclusão aqui, para encerrar, a Bíblia afirma que não existe salvação em Jesus. Perdão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Louvado seja Deus. Para concluir aqui a nossa lição, eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesse momento, que vale a pena pregar este Evangelho. É necessário. Jesus está voltando, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus vai vir, vai arrebatar a tua igreja. Lá no livro de Romanos está escrito, como ouvirão se não há quem pregue?
Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.